nosso amor, sede o nosso bom protetor. Ao deitar do nosso perol, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Meu irmão, minha irmã, 27º dia. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Depois de termos ouvido no vídeo anterior sobre a escadaria de São José, que eu imagino que você tenha procurado na internet, um pouco mais para entender quanto que São José pode fazer por nós nas nossas vidas se nós confiarmos a Ele, nós vamos também ouvir hoje um pouco sobre o sustentáculo das famílias. Santa Teresa d'Ávila diz: os que são devotos à oração devem, de maneira especial, estimar a devoção a São José. Não conheço ninguém que possa pensar sobre os sofrimentos, as provações e as tribulações que a Rainha dos Anjos suportou enquanto cuidava de Jesus em sua infância, sem ao mesmo tempo agradecer a São José pelos serviços que ele prestou à divina criança e à sua Santíssima Mãe. Jesus, Maria e José amam as famílias. Preocupa muito os seus 3 corações o que está acontecendo às famílias atualmente e o fato de que elas estejam desmoronando. Meu irmão, minha irmã, no dia 29 de novembro, na homilia do Padre Braulio D'Alessandro, ele fala um pouco sobre esses corações. Jesus, de Maria e de José. Se você quiser, vou procurar esse dia no canal dele e você vai encontrar um pouco ele falando que não nos resta outra coisa. Só nos resta os 3 corações sagrados de Jesus e de Maria e de José. Devemos recorrer a eles, ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria e ao glorioso coração de São José. Por isso que é tão importante para nós essa nossa consagração a São José. Muitos de nós, muitos que estão fazendo essa caminhada, já se consagraram a Maria, já conhecem Nossa Senhora, já são devotos de Nossa Senhora e estão, talvez, nessa formação, conhecendo a São José e se encantando e sabendo que nós podemos contar também com esse coração. Você então pode deixar hoje, em especial hoje eu peço, deixe os comentários sobre como que está sendo a sua caminhada, como que está sendo a sua descoberta de tantas coisas sobre São José. Deixe hoje em especial os comentários no vídeo sobre como está essa caminhada sua. Hoje no 27º dia, estamos bem na reta final mesmo. E nesse 27º dia, como está a sua caminhada para a consagração a São José? O homem moderno vem se distanciando de Deus e tentando redefinir o que significa ser uma família. Consequentemente, as taxas de divórcio são mais altas de todos os tempos. A maioria dos casais usa contraceptivos, o aborto é legalizado, e é socialmente aceito que as crianças sejam criadas por 2 pais ou 2 mães. A família está posicionada à beira de um enorme precipício. Aqui vale a pena citar que quando nós falamos de família tradicional, quando a igreja fala de família tradicional, você que é avó e que cuida dos filhos de sua filha, de seu filho, entenda que não é desse caso que estamos falando. Se você é casado, tem filhos, como é o meu caso, eu tenho filhos com a Vanessa e tenho a minha filha Janely, não é do nosso caso que a igreja está falando sobre família tradicional. Quando nós falamos de família tradicional, nós falamos da base da família, do casal, do homem e da mulher. Então você que é mãe, é vó, é mãe solteira, para tudo isso, a igreja não está falando contra, mas sim 2 homens como pais, ou 2 mulheres como mães, dessa família que a igreja está dizendo que ela não é a favor. Por isso que aqui diz, à beira de um precipício. Papa João Paulo II descreveu assim para nós: nos nossos dias, infelizmente, vários programas sustentados por meios muito poderosos parecem apostar na desagregação das famílias. Às vezes até parece que se procura, por todas as formas possíveis,
apresentar como regulares e errantes e atraentes, conferindo-lhes externas aparência de fascínio, situações que de fato são irregulares. Estas efetivamente contradizem a verdade e o amor, que podem inspirar e guiar a recíproca relação entre homens e mulheres, sendo assim causa de tensões e divisões nas famílias, como grave consequências especialmente sobre os filhos. Fica obscurecida a consciência moral, aparece deformado o que é verdadeiro, bom e belo, e a liberdade acaba sustentada pelo que é, na verdade, escravidão. São João Paulo II está absolutamente correto. Deus estabeleceu a família para ser uma escola de amor, algo belo, encantador, vivificante, e o diabo e seus representantes querem destruí-la. Como iremos mudar essa situação? Como podemos retornar à ordem? A única forma é levar a Sagrada Família como modelo a todos os projetos de família. Quando a Sagrada Família for enaltecida na sociedade, conheceremos novamente a santidade da maternidade, o heroísmo da paternidade e as bênçãos que são os filhos. Meu irmão, o que está sendo o problema hoje? O problema hoje é que o homem não é mais o patriarca, a mulher não é mais a matriarca. Essas coisas estão se confundindo, são chamadas por alguns de família patriarcal, como isso sendo algo ruim, como sendo algo que atrapalha, como sendo... Não, isso traz a ordem, meus irmãos. Isso traz apenas ordem às coisas. Ter um pai, que é homem da casa. Ter uma mãe, que é a mulher da casa. Olha para você ver, o matrimônio é aquela união familiar em volta da mãe. Como diz muitas pessoas em várias reflexões, o homem pode até sustentar uma casa, mas a mãe é quem faz uma casa ser um lar. E muitas vezes hoje, por N motivos, por N situações, as mães deixaram de ser essa que criam um lar. Os pais deixaram de ser esse que sustentam a casa. Como pais, como homens, como exemplo de homem aos filhos e às filhas, e a mãe como exemplo de mulher aos filhos e às filhas. Precisamos ter como base a Sagrada Família de Nazaré. Ter como modelo de homem São José, modelo de mulher Nossa Senhora e modelo de filhos Nosso Senhor Jesus Cristo. São José quer ser o sustentador das famílias, o sustentador da sua família, o alicerce das nossas famílias, para que a nossa casa seja posicionada sobre um alicerce firme e seja inabalável. Nossa família precisa ser de São José. Ele nos ensinará e ensinará às nossas famílias a importância da oração, do respeito mútuo, da pureza, da honestidade, do perdão, do amor e mais importante, de colocar Deus acima de todas as coisas. A vontade de Deus acima de todas as coisas. Aquilo que Deus criou, o homem e a mulher, acima do meu querer, acima da minha vontade, acima daquilo que eu acho que está certo. Deus nos criou homens e mulheres. Não importa o que eu acho. Deus nos criou homens e mulheres. Não importa se eu penso que tem que ser diferente. Deus nos criou homens e mulheres. São José ama as famílias. São José, o sustentador das famílias, ensina-nos a importância da paternidade e dos filhos. Ele é o santo da infância e dos anos ocultos de Jesus, como já dissemos em outros dias de nossa reflexão. E ensina aos homens modernos que a única verdadeira definição de família é aquela em que ele constitui uma mãe, um pai, filhos. Como eu já disse, meu irmão, uma mãe solteira precisou de um homem para ser o pai. Pode até não estar juntos hoje, mas foi uma família. Um pai solteiro precisou de uma mãe, de uma mulher para ser a mãe. O que está sempre dizendo aqui que não é considerada a família que Deus criou, é algo diferente de ter um homem e uma mulher. Se não é assim, não é a família que Deus criou. Na pessoa de São José, os homens podem aprender o que significa ser marido e pai.
Eles devem ser abnegados para as mulheres, os filhos e o bem comum. A masculinidade e a paternidade são aperfeiçoados por meio do amor, do sacrifício, da fidelidade àqueles que foram confiados aos seus cuidados. É pelo exercício dessa masculinidade que o marido e pai se tornam sustentáculos da civilização e de fatos santos. O mundo cheio de homens como São José passará por uma renovação na ordem moral e social. Beata Ana Catarina Emmerich diz: vi Jesus ajudando seus pais de todas as maneiras possíveis e auxiliando a todos, mesmo nas ruas, em qualquer oportunidade que se oferece, de modo alegre, ávido e gentil. Ajudava seu pai adotivo em seu comércio e dedicava-se à oração e contemplação. Ele foi um modelo para todas as crianças de Nazaré. Quer ter como modelos? Não são esses youtubers que tem aí, que às vezes você quer ter como modelo. Alguns realmente que nós não deveríamos nem deixar nossos filhos assistirem qualquer coisa deles. Mas quer ter, você criança, você jovem que está ouvindo, quer ter alguém como exemplo? Olhe para São José, olhe para Jesus, olhe para Maria. Não esses youtubers que a gente vê por aí. Hoje nós vamos falar também um pouquinho sobre testemunha silenciosa. Papa São Paulo VI nos diz: o Evangelho não registra uma só palavra de São José. Sua língua é o silêncio. Se a gente parar e pensar, a gente não ouve mesmo no Evangelho hora nenhuma dizendo São José disse isso, São José disse aquilo. Não se fala. Honramos São José como um homem que ensinou Jesus a falar. Jesus deve ter falado numa maneira semelhante à de seu pai terreno. Devia usar as mesmas expressões familiares e pronunciar as palavras com o mesmo sotaque. Contudo, não encontramos uma única palavra de José registrada no Novo Testamento. As ações falam mais do que as palavras. O silêncio e a humildade de São José são o fundamento de sua grandeza. Dentre todos os homens que Deus poderia ter escolhido para ser o pai terreno de Jesus Cristo, ele escolheu São José, o mais silencioso de todos os homens. São Pedro Julião e Marte diz: São José, embora o maior dos santos, é o mais humilde, o mais oculto de todos. Me lembra aqui, meu irmão, minha irmã, uma história que diz que São Francisco de Assis chamou um dos seus noviços para ir na cidade pregar. Então o noviço, empolgado, pensando, vamos pregar, vamos falar, vamos anunciar, foi com São Francisco. E eles foram, ajudaram um doente, ajudaram uma pessoa que estava com fome, né? Deu cobertores a outro que estava com frio. E aí depois disso São Francisco fala, vamos embora? E então o novato diz, como assim vamos embora? Nós não viemos aqui para pregar? E ele diz, o que você acha que nós fizemos? São José foi esse. Ele não precisou de pregar com palavras. Ele só com as ações, só com as atitudes. Ele nos ensina muito mais do que muitos que falam muito por aí. Beato Guilherme José Chaminade diz assim, pensar-se-ia que para proteger esse tesouro precioso que é Jesus, Deus onipotente o armaria a São José como relâmpagos. Errado. José vê em seus braços um Deus fugitivo e o segue. Encontra-se consolo apenas na sua submissão e na sua confiança. São José nunca quis estar à frente no plano da salvação, como nós já dissemos, que até por isso que ele pensou em deixar Maria em segredo, né? Preferia permanecer-se oculto. Seu desejo é que toda a atenção seja dada a Jesus e Maria. O silêncio e a humildade de São José, único e irrepreensível, revelam seu poder, sua grandeza e sua influência com Deus. No século XVII, o bispo francês Jacques Benigni Bossuet exaltava as maravilhas do silêncio e da humildade de São José. E ele escreveu o seguinte: Jesus revelou-se aos apóstolos para que eles pudessem anunciá-lo por todo o mundo. Revelou-se a São José, que deveria permanecer em silêncio e o manter oculto. Os apóstolos são as luzes que fazem o mundo ver Jesus. José é um véu para cobri-lo.
e sobre esse véu misterioso estão ocultas para nós a virgindade de Maria e a grandeza do Salvador das almas. Aquele que torna os apóstolos gloriosos por meio da pregação, glorifica São José pela humildade e o silêncio. Como são fortes essas palavras desse nosso bispo falando sobre São José. Esse bispo tinha São José em tal alta conta que o considerava o maior ser humano do cristianismo depois de Jesus e Maria. E ele o é. São José já é considerado o maior ser humano depois de Jesus. Esse bispo escreveu muitas outras coisas que o livro nos traz, que infelizmente nós não vamos poder ler todas, né? Infelizmente. Mas eu quero ler apenas 2 outros ditos. São José era tão discreto e cuidadoso ao falar que jamais saiu de sua boca sequer uma palavra que não fosse boa e santa, nem jamais tomou ele parte em conversas que carecessem da necessidade ou caridade. Era sempre paciente e diligente ao suportar as fadigas, vivia a pobreza ao extremo, suportava as injúrias com mansidão imensa. Era forte e constante contra os inimigos. Era testemunha fiel das maravilhas do céu. Beato Gabriel Alegra diz: nos nossos tempos, Nossa Senhora nos ajudou a entender e a amar seu caro e casto esposo, São José. Falou-nos do mistério que o envolve e da sua grandeza. Deu-nos a conhecer um pouco do seu amor por São José. Santo amabilíssimo, que por anos levou nos braços o Verbo encarnado. Meu irmão, minha irmã, chegando ao final de mais esse dia, estamos realmente no final, na reta final. Falta apenas o 28º, 9º, o 30º, 31º, 2º e 3º para nós encerrarmos nossa caminhada. Vamos permanecer firme. Tenha coragem em se entregar ao homem do silêncio, ao santo do silêncio, aquele que falou tanto pelo silêncio, que é São José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça agora a ladainha. Não se esqueça de fazer. Ficamos aqui até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.